Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, estudando este trimestre o assunto da morte, vida, morte e eternidade, tema muito importante, especialmente em um mundo envolvido pela mentira da imortalidade da alma. Satanás introduziu essa mentira faz tempo já no mundo e vem ecoando essa pretensão de que o ser humano poderia ser imortal, desconectado da fonte de vida que é Deus. Morte em um mundo de pecado. Na semana passada, a lição nos apresentou aqui o tema do início do conflito, quando começou essa rebelião no universo e por causa dela, então, a morte, as consequências ruins dessa rebelião contra Deus. E nessa semana, então, o foco é mais em como essa rebelião se transportou para a Terra, como que Satanás, Lúcifer, envolveu os primeiros seres humanos nessa rebelião. O verso principal, Romanos 5,12, diz: assim como por um só homem, Adão, obviamente, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, é mais um dos muitos textos em que a Bíblia, especificamente aqui o apóstolo Paulo, deixam claro que o ser humano é mortal. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, veremos mais ainda estudos a respeito desse capítulo tão importante. 1 Coríntios 15, Paulo afirma que isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e ele se refere ao corpo, e isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, se nós vamos ser revestidos de imortalidade um dia, obviamente que hoje não somos imortais. Todo ser humano, porque é pecador, também é mortal e passa por essa experiência, a menos que vivamos aí estejamos vivos na volta de Cristo, então nós seremos arrebatados sem ver a morte. Eu não vou entrar em muitas minúcias aqui nesta recapitulação, até porque recentemente eu apresentei em minha igreja um estudo sobre a questão da morte. Então você pode ir aí ao meu canal, está aqui no meu canal já, né? Você pode ir no meu canal, no buscador, colocar ali o que é a morte. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para facilitar o link desse estudo, em que por 1 hora ali eu faço uma análise na Bíblia dos principais textos a respeito do que é a morte, de quando começou a mentira de que o ser humano não morre. Basicamente é o tema da lição dessa semana. Então fica aí o convite para que você, não só esse vídeo, mas assista a série também. Estou finalizando uma série evangelística em minha igreja aqui em Tatuí. Eu intitulei de O que você precisa saber antes do fim. Temas doutrinários. E um deles aí, um dos últimos, foi justamente sobre a questão da morte. Domingo, declarações sobre tensão. A lição contrasta aquilo que Deus falou com o que a serpente usada por Satanás falou para Eva. Deus foi muito claro em dizer para o primeiro casal que se eles pecassem, se rebelassem, ou seja, rompessem relação com ele, que é a fonte de vida, eles morreriam. E aí a serpente vem para Lúcifer, usando a serpente como médium, primeira experiência mediúnica na história, ele contradiz as palavras de Deus, coloca dúvidas na cabeça de Eva quando pergunta para ela, quando estava passando por perto da árvore da qual não devia se aproximar. Ele então pergunta: Eva, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela fica assim em dúvida naquele momento, e então diz: não, Deus falou que podemos comer de todas, menos dessa aí. E certamente ali o diálogo foi um pouco mais extenso do que o relato traz. Ele deve ter alegado que, olha, eu comi, e você já viu o animal falando, esse fruto da sabedoria, esse fruto abre o entendimento, e eu não morri, estou vivo. Então Deus não falou toda a verdade. Então, o problema sempre começa quando o ser humano duvida da palavra de Deus. Começa a tentar adaptar a palavra de Deus, relativiza a palavra de Deus, e assim o caminho está aberto para o pecado. E ali Eva, então, duvidando de Deus, ela acaba pecando, né, e desobedecendo. Nós temos aqui também, na parte de segunda-feira, enganada pela serpente. E eu vejo aqui nesse texto, na verdade, o senso de independência, que é o que realmente envolve o grande conflito. O grande conflito cósmico e a resolução dele, né, o fim dele, tem que ver com adoração. Inclusive, certa vez perguntaram a Ellen White se as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 constituem a justificação pela fé. E ela disse que sim, de fato, a essência dela é justificação pela fé. E se você escrever um pouquinho mais, justificação pela fé é dependência de Deus. O inimigo propõe a independência.
como se pudéssemos viver sem Deus, como se pudéssemos existir sem o Criador. E Deus deixa muito claro que sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos estar conectados à videira, como diz a parábola de João 15, precisamos estar ligados a Deus para poder ter vida. E aqui, o pastor Alberto Tim, que é o autor da lição, ele colocou aqui um passo a passo, né? Assumindo a forma de serpente, Satanás usou várias estratégias retóricas para levar Eva a pecar. Primeiro, ele generalizou a proibição específica de Deus ao perguntar: é verdade o que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Generalização, esse é um problema. Segundo, contradisse a declaração de Deus, afirmando categoricamente: é certo que vocês não morrerão. Contradiz a palavra. E por fim, Satanás acusou Deus de suprimir deliberadamente de Eva e de Adão conhecimento essencial. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os olhos de vocês se abrirão e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Lúcifer tentou inocular em Eva, como eu costumo dizer, o vírus que ele mesmo criou. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser mais do que deveria ser. E ele faz com que Eva abrigue no coração e na mente o mesmo sentimento. A mentira dizia que não só ela não morreria, como seria como Deus. E aí começa todo o problema. Nós devemos ser felizes, satisfeitos pelo fato de sermos filhos de Deus, e não Deus, como Satanás tentou ser. Primeiro, ela viu que, do ponto de vista dietético, a árvore era boa para se comer. Segundo, do ponto de vista estético, viu que a árvore era agradável aos olhos. Terceiro, o fruto, né? Terceiro, partindo de uma análise lógica, a árvore era desejável para dar entendimento. Portanto, de seu ponto de vista, ela tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer da árvore proibida. Infelizmente, foi isso o que ela fez. Terça-feira, vocês não morrerão. Aí o texto é de novo Gênesis 3:4, né? Quais foram as diferentes formas pelas quais essa mentira foi repetida ao longo do tempo. E nós vemos essa mentira sendo já ecoada, e mesmo em meio a civilizações como o Egito, ali eles tinham lá o processo de mumificação, as pirâmides, o livro dos mortos, então a ideia de uma alma imortal já começa ali a se espalhar por meio da cultura egípcia, alcança a Grécia, e a Grécia influencia o cristianismo primitivo. Então você vê uma cadeia, aí, uma linha de disseminação dessa mentira, chegando finalmente no golpe de mestre satânico no cristianismo, por meio das doutrinas pagãs que acabaram sendo mescladas ali no cristianismo e tornando aí o cristianismo apostatado, né? Por isso Deus espera que nós voltemos à Bíblia e nela aprendamos o que realmente é o estado do ser humano na morte, o que é um ser humano, qual a nossa natureza. Livros, filmes e programas de TV continuam a promover a ideia de que, quando morremos, simplesmente passamos para outro estado de consciência. Então, aquilo que o diabo conseguiu mesclar nas culturas antigas, ele agora traz tudo isso por meio dos modernos meios de comunicação, da mídia, enfim, de todas as mídias aí que estão à disposição, e vemos aí que praticamente todo filme, toda série, até jogos de videogame, músicas, praticamente tudo que nós conhecemos como indústria cultural está mesclado com ideias espiritualistas. Há outros problemas, obviamente, né? Questão da sexualidade corrompida, deturpada, ideologias estranhas ao cristianismo, mas, especificamente aqui sobre o tema que estamos estudando, nós vemos que o inimigo tem usado de forma poderosa os meios de comunicação para disseminar sua mentira da imortalidade. Enquanto a Bíblia é muito clara, por exemplo, aqui em Salmo 115, 17, João 5, 28 e 29, um texto tão claro também que diz: vem o dia em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Vem o dia, não é quando você morre que você já passa para a vida eterna. O Salmo 146, verso 4, fala que quando a pessoa morre naquele mesmo dia, perecem seus sentimentos, suas emoções, seu amor, seu ódio, seus pensamentos. Porque a pessoa, quando morre, ela entra num estado de inconsciência. Na verdade, ela se desfaz. O fôlego volta para Deus, o ruach, e o pó, o corpo, volta para a terra. Não há mais pessoa. A alma vivente deixa de existir. Quando Jesus volta, ele então devolve aquele fôlego de vida, o corpo é recriado, e aí, de novo, há uma alma vivente.
e com esse corpo imortal, glorioso, você viverá para todo sempre. Isso é um ensino simples, claro, da palavra de Deus a respeito desse assunto da morte. Outro texto muito bom é Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 5, versos 6, 7, 8, 9, enfim, ali, você encontra a verdade de que o ser humano sabe que vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, 5 e 6. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, enfim, a sua consciência fica entregue ao esquecimento até a ressurreição, por ocasião da volta de Jesus, se morreu crendo no plano de salvação e aceitou Jesus como Salvador. Caso contrário, é a segunda ressurreição após os 1000 anos depois da volta de Jesus. Quarta-feira, consequências do pecado, e aqui esse dia então analisa mais de perto a morte mesmo, né? Romanos 5,12, Gênesis 3, 7 a 19. Com esse ato de desobediência, Eva quebrou a lealdade a Deus e assumiu uma nova lealdade a Satanás. Então o jardim é perdido, jardim do Éden. Imagina aqui, né, Ellen White nos faz pensar nisso, Patriarcas e Profetas, como deve ter sido triste para Adão e Eva contemplarem as primeiras folhas murchando, quando tiveram que sacrificar ali, assistir ao sacrifício de um cordeiro que morreria para justamente ilustrar a morte de Cristo, como veremos na parte de quinta-feira. Então a primeira morte, o primeiro derramamento de sangue, quando um filho matou o outro, pensem que tristeza, que dor para o coração de nossos primeiros pais, que conheciam a vida edênica, um mundo perfeito, e tiveram que contemplar as consequências do pecado no mundo pós-queda, fora do Éden. Muito triste, realmente. E quinta-feira, a primeira promessa do Evangelho. O texto é Gênesis 3, 15 e depois 21, que é justamente a primeira profecia messiânica na Bíblia, afirmando que a serpente, o diabo, iria ferir Jesus, né, o descendente da mulher, a semente, iria ferir o descendente, mas, em contrapartida, o descendente iria pisar a cabeça de Satanás. De fato, Satanás machucou Jesus, levou Jesus ao sofrimento, a um terrível sofrimento. Mas por meio desse sofrimento, Jesus pagou nossa dívida. Jesus nos comprou com seu sangue e, com isso, desferiu um golpe mortal em Satanás. Em breve, ele será finalmente destruído para sempre. Então, Gênesis 3,15 é um raio de esperança para a humanidade caída. Deus mostrando que um dia alguém, o Messias, viria para saldar a dívida, perdoar pecados e oferecer a salvação para a humanidade perdida. E quando Deus, então, usa aquelas peles, né, a pele do cordeiro que foi sacrificado, ele, então, está ali como que ilustrando o plano de salvação. Você é um pecador, mas a justiça de Cristo lhe cobre. Quando Deus olha para você, o pecador, ele vê a justiça, os méritos de Cristo e o considera como tal, como salvo, como justo. Louvado seja Deus por esse plano, pelo que ele fez por nós, e em breve nós viveremos num mundo, num universo, no qual não mais haverá morte, nenhuma coisa que venha a tirar a alegria dos salvos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão clara ao nos ensinar que, apesar das consequências da queda, do pecado, nós temos a esperança de vida eterna por meio de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a confiar nele, a colocar nossa vida nas mãos dele, para que em breve, quando ele voltar, possamos subir com ele para o céu e ter nosso corpo imortal, glorioso, e ali também estar com os nossos queridos que ressuscitarão. Nós te agradecemos por essa esperança e tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.